Olá, pessoal. Olá, Brasil. Estamos muito felizes aí por estar recebendo todos vocês, compartilhando este evento, que está sendo uma grande alegria para todos nós, todos aproveitando bastante, muito conteúdo, muita emoção, muito sentimento positivo. Nós que estamos vivendo a atitude sanitária nos tempos de pandemia, estamos agora no momento de atitude adotiva nesse nosso ENAP Online. Essa nossa mesa está unida de norte ou de nordeste ao sul, né? Os nossos palestrantes são queridos amigos e trazem aí na sua bagagem, na sua trajetória, a experiência de estar vivendo a adoção no movimento, no profissionalismo, e queremos repassar essa experiência nessa temática aí, de varas de infância e grupos de apoio à adoção unidos para adoções de sucesso. Então, sejam os nossos palestrantes muito bem-vindos. Estamos aqui com um tempo bem limitado, estaremos falando no máximo, aí em 15 minutos, por favor, cuidado com o tempo. E se tivermos questões, deixaremos para o fim a possibilidade de poder passarmos algumas questões para vocês. Quero dizer, assim, bem rapidamente, que vivo um momento interessante, porque me lembro que quando iniciamos o movimento, em 93, lá com nossa associação Acalanto, em São Paulo, batíamos a porta do judiciário para nos apresentar como grupos de apoio à adoção que estávamos nos formando. E algumas portas sequer foram abertas, éramos vistos com uma certa desconfiança. E esse cenário, ao longo dos últimos anos, se modificou bastante, vem se modificando, ainda há muito que a gente alcançar em termos de parcerias, mas hoje essa mesa vai mostrar como esse resultado tem sido tão fundamental e tão importante para todos nós. Então, nós vamos iniciar com a doutora Hélia Vargas, nossa querida amiga, já engajada no nosso movimento, que bebeu da fonte, né, doutora Hélia? Por favor, com certeza. Por favor, esteja conosco, fique à vontade com a sua fala. Boa tarde. Primeiramente, quero saudar todos os participantes deste ENAPA com um abraço virtual caloroso e com a esperança de que daqui a alguns dias poderemos abraçar e sentir aqueles que nós amamos fisicamente e que estão distantes de nós nesse momento. Quero parabenizar também a ANGAAD, todos os colaboradores desse evento, pelo sucesso na organização, pela capacidade que vocês tiveram de se reinventar nesse momento tão desafiante que nós vivemos atualmente. E aproveitar também para prestar minha solidariedade às pessoas que sofreram perdas nesse período de pandemia pelo Covid-19. E também me apresentar, né? Paulo falou com muita propriedade que eu bebi na fonte, realmente. Tenho uma profunda admiração pelo desembargador Luiz Carlos, que sempre arrasa nas suas explanações. Brilhante a palestra de abertura. E sou juíza da infância e juíza de direito, aliás, do Estado de Pernambuco, com atuação na área da infância e juventude em quase todos os meus 17 anos de magistratura. Atualmente, exerço minhas funções na primeira e na segunda vara da infância e juventude de Recife e também na Comissão Estadual Judiciária de Adoção de Pernambuco como secretária executiva. E esse tema proposto pela mesa é um tema, o judiciário, né, as varas da infância e juventude e GAAs, unidos para garantir a adoção de sucesso, é de extrema relevância. Primeiro, porque eu tenho como algo atemporal, ou seja, indiscutível, a importância dos GAAs no acompanhamento das adoções, desde a fase inicial da preparação dos pretendentes até a fase final, quando já concluída a sentença de adoção e o acompanhamento pós-adotivo. É atemporal porque será sempre imprescindível a participação dos GAAs no sucesso da adoção. E outra questão relevante também, e que casa bem com as
proposições conclusivas do estudo que foi feito ano passado por equipes técnicas do Poder Judiciário pernambucano e que foi muito bem explanado pelo desembargador Luiz Carlos na palestra de abertura desse NAPA, que são um estudo feito em cima das devoluções durante os estágios de convivência, as interrupções das adoções. Nós sabemos que nos últimos anos houve um aumento considerável do número de adoções. Vários fatores colaboraram para isso. A obrigatoriedade agora na formação dos pretendentes através dos cursos preparatórios que são oferecidos pelas equipes técnicas das varas da infância, isso desde 2009 com a Lei 12010, programas e projetos de busca ativa em que os GAAs foram pioneiros em todo o Brasil e que agora estão legitimados também pelo Judiciário através da busca ativa. Participação maior desses pretendentes à adoção nos grupos de apoio à adoção e a consequente mudança no perfil das crianças e adolescentes pretendidos por esses adotantes. E, especificamente para a realidade de Pernambuco, a SEJA possui um projeto Família, projeto no qual eu sou fã, porque ele modificou, de fato, né, o contexto da realidade dessas crianças e adolescentes que até então estavam invisíveis, esquecidas pela sociedade. São aquelas crianças e adolescentes já disponíveis para adoção no cadastro, hoje o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, o SNA, mas sem pretendentes para sua adoção. A SEJA bebeu na fonte. Qual é a fonte? Os GAAs. Nós fomos o Tribunal de Justiça pioneiro em todo o Brasil. Resolvemos, no ano de 2016, o Projeto Família existe desde 2009, né, com a criação do Cadastro Nacional de Adoção, e em 2016 ganhou uma nova roupagem. Vislumbramos com as inovações das redes sociais, da tecnologia, a possibilidade do Judiciário legitimar, por que não, a busca ativa com divulgação de imagens dessas crianças e adolescentes. E foi um divisor de águas. De novembro de 2016, quando nós lançamos as primeiras imagens dessas crianças e adolescentes tidas com um perfil de difícil colocação em família adotiva, crianças com faixa etária elevada, grupo de irmãos, adolescentes, crianças e adolescentes com problemas de saúde ou deficiências, esses esquecidos, invisíveis. E, através dessa busca ativa com divulgação de imagem, nós tornamos eles visíveis. E isso trouxe um aumento considerável no número dessas adoções classificadas como tardias ou necessárias. No estado de Pernambuco, de novembro de 2016 até os presentes dias, nós tivemos 93 adoções efetivadas. Ao mesmo tempo em que nós temos essa satisfação pelo aumento do número das adoções tardias ou necessárias, nós, paralelamente, verificamos o quê? Um aumento das devoluções. E essa inquietude em face do aumento do número de devoluções das adoções durante o estágio de convivência, que em nada tira a credibilidade da busca ativa, nós levamos essa nossa inquietação para o desembargador Luiz Carlos, na época o coordenador da infância, e ele, com a sua capacidade técnica e sensibilidade em torno da área da infância e da juventude, determinou a criação de um grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho foi formado pelas equipes técnicas da SEJA, da Coordenadoria da Infância e de várias equipes técnicas das diversas varas da infância e juventude do estado de Pernambuco. E, senhores, o resultado foi surpreendente. Foi uma quebra de paradigma, um divisor de águas. Até então, nós achávamos, com a criação desse grupo de trabalho, que uma das principais causas para a interrupção dessas adoções seria o perfil dessas crianças e adolescentes, por terem idade elevada, problema de saúde, o grupo de irmãos, poderia causar alguns percalços que levaram à desistência dessas adoções. Mas a surpresa é que mais da metade dessas adoções interrompidas
ao público, os adotandos eram crianças saudáveis, crianças que estão no perfil que é idealizado pela maioria dos pretendentes hoje habilitados para adoção pelo SNA. Em função disso, o que se verificou? Que os principais motivos para a desistência da adoção, aliás, o principal era o quê? A falta de preparação dos adotantes, dos adotandos, ou seja, das crianças e dos adolescentes, e por que não dizer também daquelas equipes técnicas que estão no dia a dia com essas crianças e adolescentes no serviço de acolhimento institucional ou familiar. E vejam, essa realidade não é só do estado de Pernambuco. Todos os outros palestrantes que também nos abrilhantaram com suas explanações maravilhosas, a exemplo de doutora Natália, quando falou das adoções internacionais e disse que o fator preponderante para um número tão reduzido de devoluções, salvo engano, de 2006 para cá, só 2, falou do quê? Da preparação. A preparação consolidada que é feita aos pretendentes à adoção internacional. Dr. Cláudio, no curso, excelente por sinal, Dr. Cláudio, oferecido ontem, o senhor registrou bem essa questão da necessidade de preparação para evitar essas situações de insucesso e interrupção do estágio de convivência. E se falta preparação, haverá dificuldade na adaptação e na construção dos vínculos. Diante disso, esse grupo de trabalho trouxe como fluxograma para buscar soluções para, seja reduzir totalmente, esse é o que nós esperamos, essas devoluções, seja para minimizar as perdas dela de vida. Nós sabemos que essas crianças e adolescentes, elas já trazem na sua vida perdas grandes que implicam o quê? Um desgaste no seu desenvolvimento psicossocial, pedagógico, e para os adotantes também, a devolução traz uma frustração, certo? Além da consequência legal que hoje o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê, que é o quê? A possibilidade de ter inativada a sua inscrição no cadastro. Então, práticas para o sucesso das adoções relacionadas aos GAAs. E aí é onde entra a importância dos GAAs no sucesso das adoções. Primeiro, a necessidade de estimular os pretendentes à participação dos GAAs, não só na fase de preparação, na habilitação para adoção, mas durante toda a espera do período em que ele estiver habilitado até a chegada do seu filho. É muito comum, às vezes, os pretendentes participaram de alguns encontros e, uma vez habilitado, não mais participaram dos encontros oferecidos pelos GAAs. É imprescindível. A palestrante passada, doutora Elizabeth Smailo, ela deixou muito claro a necessidade da clareza da motivação para a adoção por parte dos pretendentes. E outra prática que deve ser estimulada, a criação dos GAAs locais. Lógico que o ideal seria que todas as cidades tivessem GAAs já implantados, mas pelo menos as cidades maiores, como também o doutor Luiz Carlos ressaltou, com mais de 200 mil habitantes, e aí a necessidade de fortalecer a articulação entre judiciário, poder executivo e a sociedade civil para a implantação dos GAAs. Tanto é que no resultado desse grupo de trabalho, que inclusive está disponível no site do Tribunal de Justiça de Pernambuco, no link da biblioteca virtual, dentro da página Infância e Juventude, a conclusão de que se estimular, oficiar através da Coordenadoria da Infância todos os juízes para articular junto com o poder público a criação dos GAAs. E, além disso, a contínua participação dos GAAs na busca ativa, que é imprescindível também para a garantia do sucesso das adoções. Mais práticas que podem ser relacionadas ao sucesso da adoção pela participação dos GAAs. Essa questão da obrigatoriedade de participação dos encontros oferecidos pelos GAAs por parte dos pretendentes à adoção. Aqui no estado de Pernambuco, o exemplo da 2ª Vara da Infância e Juventude de Recife, que tem competência na adoção, e outras cidades grandes, como Jaboatão do Guararapes, é exigido como pré-requisito para a propositura da habilitação, ou seja, para ingresso com pedido, o pretendente em Recife tem que participar pelo menos de 4 encontros
nos grupos de apoio à adoção de Pernambuco. E digo mais, por que não pensar também de se exigir, durante o tempo de espera para a chegada do seu filho pela adoção, a continuidade da participação nos GAAs? Então, nós temos ainda outras práticas para garantir a participação dos GAAs no sucesso dessa adoção. Estimular os GAAs a regularizarem sua situação jurídica. Por quê? Para que possa ser formalizado convênios com o judiciário, convênios para participação nesse curso de formação dos pretendentes, participação de outros convênios estabelecidos com os poderes públicos. E também estimular a participação dos pretendentes em grupos de apoio pós-adoção. Aqui em Recife nós temos o NAPA. E é muito importante. O Dr. Cláudio bem pontuou no curso ontem que, do ponto de vista jurídico, nós sabemos que, uma vez dada por sentença a adoção, o juiz ele encerra a sua prestação jurisdicional. Então, fica difícil hoje, com a lei como está posta, exigir, obrigar a participação nos grupos pós-adotivos. Mas por que não se pensar? Naturalmente, orientar os pretendentes, mas, quiçá, no futuro, há novas leis prevendo essa exigência da participação pós-adotiva, a exemplo das adoções internacionais, em que é obrigatório o envio, nos próximos 2 anos de concluída a adoção internacional, relatório acerca da situação dessa família. E, para não quebrar o meu tempo, né, Paulo? A importância também dessa parceria, desse trabalho conjunto do judiciário com os GAAs. Primeiro, previamente na preparação, durante a habilitação dos adotantes, no oferecimento desse curso, que é obrigatório, de formação, com a participação dos GAAs, lembrando a necessidade desses cursos serem menos técnicos, mais exemplificativos nas experiências, na vivência da realidade do dia a dia, de ser pai pela adoção, das dificuldades que vão encontrar, como qualquer pai e mãe que tem um filho encontrará dificuldades, desafios pela frente. Então, a importância desse trabalho conjunto, da articulação com a rede interdisciplinar também, o executivo tem que entrar nessa parceria. Muitas famílias precisarão de um acompanhamento com o psicólogo, com algum profissional da rede de saúde, e daí a importância de se trabalhar em articulação na rede. Durante o estágio de convivência, também, a continuidade do acompanhamento. E dentre as orientações que foram postas no resultado desse grupo é priorizar esses estágios de convivência, se forem feitos em outras comarcas, que as cartas precatórias sejam logo cumpridas, porque o que se visualizou durante esse estudo, que muitas famílias, durante o estágio de convivência, não têm um acompanhamento das equipes técnicas. Isso é de fundamental importância. E a importância do GAA continuar esse acompanhamento, as famílias continuarem a participar dos GAAs, ainda na fase do estágio de convivência e também após a concretização da adoção. Portanto, senhores, é visível, é claro, que os grupos de apoio à adoção são importantes, eu diria fundamentais aliados na formação de novas famílias, para dar o auxílio aos pretendentes, também auxiliar as equipes técnicas do judiciário no acompanhamento da adoção e na preparação desses pretendentes e também das crianças. Uma outra questão que nós devemos ressaltar é a importância da participação dos GAAs, juntamente com a equipe técnica do judiciário, na formação e capacitação das equipes técnicas e demais profissionais das casas de acolhidas, porque são eles que estão no dia a dia com essas crianças e adolescentes, são eles que vão saber suas dores, e é preciso que eles estejam capacitados e preparados para trabalhar com essa criança e adolescente o luto da sua família biológica, trabalhar com eles a questão da rejeição, o sentimento de medo de sofrer uma nova perda. Então, também a importância dos GAAs e das equipes técnicas do judiciário na preparação da equipe das casas de acolhidas ou do serviço de acolhimento familiar. E queria deixar registrado aqui convênios que já existem pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco com os GAAs
que hoje no estado de Pernambuco nós temos 9, né? Graças a Deus há essa participação. O GA de Recife é uma referência, já há 25 anos de existência. Prestar minhas saudações aqui à doutora Suzana Schettini, que é uma grande parceira e que ajuda na sua contribuição, sua experiência para a implantação de novos GAs. Nós temos o projeto Adoção e Cidadania na Escola, que é realizado entre o Tribunal de Justiça de Pernambuco, pela SEJA, o GA de Recife e a Secretaria da Educação, na formação de uma atitude adotiva entre os professores da rede pública estadual, alunos, pais de alunos, para conscientizá-los dos direitos fundamentais e das crianças e dos adolescentes, da necessidade do respeito a uma convivência familiar e comunitária, e isso é uma atitude adotiva. Além disso, convênios para a realização de cursos de pretendentes à adoção, que hoje, nós já tínhamos o planejamento de fazer um curso à distância para a formação dos pretendentes. Por quê? Nós sabemos, isso é uma realidade do Brasil, várias comarcas não possuem equipes técnicas, e isso faz com que os pretendentes tenham que se deslocar para outras cidades a fim de poder realizar esses cursos. A tecnologia deve estar sempre ao nosso favor. E agora, nesse momento de pandemia, o Tribunal de Justiça, através das suas equipes técnicas, concluiu esse curso EAD, que falta pouco para ser efetivado, o que vai facilitar muito a formação desses pretendentes. E digo mais, nesse período de pandemia, nós sairemos renovados com muitas soluções. Por que não pensar naquelas cidades que não têm ainda os GAs formados, se pensar em encontros virtuais, permitindo aqueles pretendentes que não tenham ainda um grupo de adoção implantado na sua cidade, ter também essa experiência virtual, através de encontros virtuais com grupos de apoio à adoção. Por fim, senhores, queria deixar esse pensamento. Nós sabemos que, sem dúvida, uma maior participação dos GAs na preparação dos adotantes e dos adotantes, seguramente, maior sucesso teremos nas nossas adoções. Né? Deixar só aqui registrado, para quem for depois quiser compartilhar essa apresentação e for de Pernambuco, os endereços dos 9 grupos de apoio à adoção com seus contatos em Pernambuco. E agora, Paulo, para finalizar, eu estou um pouco atrasada, eu queria deixar essa frase de uma linda campanha do Estado de Pernambuco, Tribunal de Justiça, junto com o Poder Legislativo, que é adotar é deixar alguém te amar. E para eu deixar alguém me amar, eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar aberto a ser amado, a amar e ser amado. Daí porque essa preparação com a articulação entre judiciário, o restante dos poderes públicos e os GAs é imprescindível para o sucesso da adoção. Muito obrigada e saúde a todos. Maravilha, obrigado, doutora Hélia, muito obrigado pela excelente exposição e principalmente pela essa parceria tão valorosa e fonte maravilhosa, né? Muito obrigada. Vamos passar diretamente para o nosso querido amigo lá do Rio Grande do Sul, nosso amigo Peterson. Por gentileza, Peterson, pode iniciar imediatamente, apresente-se, fique à vontade nos seus 15 minutos no máximo. Obrigado, Peterson. Libera o seu áudio, Peterson. Agora sim. Boa tarde a todos. Então, eu sou o Peterson, sou o atual presidente, um dos fundadores da ELA, né, que é a Organização de Apoio à Adoção aqui no Rio Grande do Sul. E sou o pai do Lucas, principalmente, que é o culpado de tudo, que é onde tudo começou. Me foi pedido, então, para a gente compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Então, acho que a minha fala vai ser bem direcionada aos grupos de apoio à adoção mesmo. E falando um pouquinho da ELA, quem somos, né? A ELA ela foi fundada em 2015, como a maioria dos grupos, reuniu-se um grupo de pais e pretendentes que precisavam de um espaço para conversar, né? Um espaço neutro, sem se sentir avaliado pelo judiciário, e
essa oportunidade ela aconteceu já dentro de uma universidade, porque me chamaram para falar sobre adoção por homossexuais, num curso de psicologia, e ali eu lancei a ideia no município de Cachoeirinha, dizendo, olha, não existe grupo de apoio aqui, nós temos que ir sempre a Porto Alegre, e surgiu já o interesse do curso de psicologia. E aí a coordenadora do curso me chamou, e aí nós começamos a fazer de maneira bem tímida, né, nos grupos, que acho que a história é bem semelhante à maioria dos grupos de apoio. Só que, como nós já começamos dentro de uma universidade, isso virou nossa marca registrada, assim, essas parcerias, né? Porque o que a gente sente falta? Quando o grupo, às vezes, é só por pais, por adoção, quando às vezes, muitas vezes, algumas cidades têm poucas adoções, então a maioria estão esperando ainda, a gente até brinca, né? A gente não queria transformar o grupo num saque do judiciário, onde estávamos ali apenas para reclamar pela demora, e aí ficava aquela energia meio negativa. Precisava de uma mediação técnica, né? Mas com todas as experiências dos pais por adoção. Então, ela surge em 2015. Depois disso, deu muito certo. A nossa diretoria ela era composta por participantes de diversas cidades diferentes da região metropolitana de Porto Alegre. O que isso facilitou depois? Cada participante da diretoria tinha o interesse de ter um GA na sua cidade, o que era natural. E aí começou as parcerias. Assim. Então, às vezes, no grupo, esses grupos reflexivos hoje nós temos em 8 municípios do Rio Grande do Sul, né? Mas os termos de cooperação com o judiciário, nós hoje são... ali eu coloquei 16 comarcas, são os termos assinados, mas ano passado, 2019, nós tivemos em 20 comarcas diferentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Então, por outros projetos. Então, eu acho que, assim, a parceria com o judiciário, ela tem ontem o desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo, até ele falou bastante sobre o ser amador, né? Que o amador de sucesso era o Amador Aguiar, enfim, e que a gente tem que se preparar bastante para isso, então a gente tem que ser técnico, digamos, tem que ter um embasamento técnico, então a gente sempre se preocupou com isso, a gente estudava bastante antes de qualquer coisa. E como que a gente fazia as parcerias com o judiciário, que são essas parcerias que a gente faz? Através de projetos. Eu acho que a melhor forma da gente se comunicar, nós, grupos de apoio, é através de projetos. Então, mostrando um projeto bem feito, um projeto, e isso a Angad tem no próprio site diversas, compartilhando boas práticas, você consegue essa proximidade com o judiciário, né? Se fazer ouvir. Então, acho que essa é a dificuldade, assim, às vezes, porque quebrar esse gelo. Alguns municípios que nós começamos, tinha muito essa visão, tinha algumas experiências com grupos de apoio anteriores, bem antigas, com alguns projetos, o apadrinhamento afetivo tinha experiência antiga que tinha dado bem errado, então a gente precisava quebrar esse gelo e mostrar como que a gente poderia fazer isso de maneira diferente e humana também, porque foi falado aqui na fala de hoje e ontem também sobre esse viés menos... o juridiquês que se usava muito nos cursos de preparação para adoção, isso precisa ser quebrado. Então, os cursos de preparação, por exemplo, eu e a psicóloga da Ela, nós realizamos, até eu brinco, assim, que eu trago bastante da minha experiência e tudo, e ela como técnica, então a gente faz o contraponto, e a gente participa junto com as equipes, né, do próprio judiciário. Então, a gente define os projetos que a gente se identifica, então, assim, os grupos, eles devem buscar primeiro, eu acho, que a sua identidade, saber com que vai trabalhar. Porque nós somos grupo de apoio, a gente é representante da sociedade civil e a gente não tem obrigação a fazer todos os projetos ao mesmo tempo, executar todos os projetos. Escolha com que você trabalha, né, e até a necessidade, assim. Então, eu acho que o que traz de benefício essas parcerias com o judiciário e esses termos de cooperação, a gente ganha mais credibilidade, né? A gente ganha credibilidade
com as pessoas que a gente vai trabalhar depois, porque a gente tem, né, o aval do judiciário e essas parcerias. Então, a gente consegue alcançar mais pessoas. Então, o grupo, a gente tem dificuldade, às vezes, quando a gente coloca um grupo de apoio reflexivo e ninguém vem, a gente não tem adesão. Quando a gente tem uma parceria com o judiciário e nas entrevistas mesmo da equipe técnica, eles indicam o grupo, então você começa a chegar nessas pessoas que não sabem nem onde procurar a ajuda. Então você fica mais próximo, né? E o entendimento da realidade, além do ponto de vista do adotante, que é o que eu tinha falado no início. Acho que a gente precisa, como grupo, entender que a gente é grupo, e nós, pelo menos da ELO, nós entendemos que nós somos um grupo de apoio à adoção. Nós não somos advogados dos pretendentes apenas. Então, a adoção, a instituição, a adoção. Então, tanto que o símbolo da adoção é aquela tríade que fala da família de origem, da família adotiva e da criança. E a gente tem que olhar por todos esses lados, assim. Então, é aí que a gente entra. Quando tu te aproxima do judiciário, tu consegue ver que o judiciário está demorando porque não tem equipe técnica, está faltando isso, eles não conseguem dar o tal do curso. Será que é por aí que a gente pode entrar, então? Será que é só pelos grupos de apoio? Porque nem toda cidade vai ter uma adesão. Tem cidades que são pequenas. Tem grupos de apoio em cidades com bem menos de 100 mil habitantes, de 80 mil, bem menos. E litoral, e que aí o público muda bastante. Então, como que a gente pode fazer? Qual é o projeto que é interessante para aquela localidade no início? E tem cidades que tu vai chegar com um grupo de apoio e eles não vão saber o que é isso. Então, buscar alternativas, né? Então, eu falo do dever de casa. O que a gente precisa? Acho que a identidade jurídica é fundamental. Então, está caindo de maduro, sempre é falado na GAD. Então, o grupo de apoio, claro que ele vai ajudar no formato de grupo reflexivo. Mas, se tu quer uma proximidade maior com o judiciário, tu precisa de termos de cooperação. Então, tu precisa fazer o teu dever de casa. Então, a identidade jurídica ela é muito importante, né? Que o grupo busque isso, né? E nós, por exemplo, nós temos uma identidade jurídica no qual todos os 8 grupos eles funcionam com essa identidade, então a gente consegue espalhar, porque ela abrange todo o estado, até o país eu posso utilizar, não tem problema. Então, e aí, o que a gente precisa? Sondar, conhecer a localidade, que é o que eu falo bastante. Saber as instituições que têm parceiras, universidades, tem universidade de serviço social, psicologia, são sempre parceiros, eles sempre recebem super bem. Porque a psicologia não tem, por exemplo, o serviço social não fala de adoção no currículo. Então, quando tu dá essa oportunidade deles, a cedência de espaço, nós todos quase são dentro de universidades. Estagiários nós temos bastante, tudo com... E a gente, assim, hoje a gente tem em torno de 40 voluntários, e a equipe envolve em torno de 40 pessoas, e nenhum recebe nada. Parece cruel isso, mas são pessoas que vão se engajando. Então, há pessoas querendo ajudar. Então, a gente precisa conhecer, quando eu falo em conhecer a nossa instituição, definir com o que tu trabalha e os projetos que tu te identifica. E a real necessidade, assim. Então, o que acontece? Aqui no Rio Grande do Sul, a própria Coordenadoria da Infância, o Judiciário, eles realizam várias práticas, muitas também baseadas em Pernambuco, de busca ativa. Existem outros grupos super fortes em busca ativa. Nós, da ELO, não sentimos essa necessidade de nós trabalharmos com isso. Enquanto outros grupos não fazem o curso de preparação. E aí é uma área de maior interesse. Então, os grupos eles não precisam competir, e muito menos os grupos competir com o judiciário. Então, a gente tem que trabalhar, a gente trabalha junto e de apoio, mas nada substitui o outro. Então, o nosso curso de preparação, nós realizamos sempre com a equipe técnica, até porque eles são intimados, né? E o pós-adoção também. Então, a gente tem um termo de cooperação já com a Coordenadoria da Infância, a gente pode o pós-adoção, e agora, com a pandemia, nós tivemos que nos reinventar e criar nós temos agora o pós-adoção online, que ele é remoto, e ele funciona super bem para aquelas famílias onde as famílias vão para outra comarca, para outro estado. Então, quando muda essas famílias, fica difícil da vara acompanhar, porque às vezes eles vão para uma cidade que nem equipe técnica tem,
a gente consegue fazer isso através do pós-online, está acontecendo super bem, assim. Então, isso é bem novo, assim, veio pela pandemia, assim. Então, aconteceu. Então, eu acho que, assim, o que a gente tem que fazer, e aí o grupo que tem esse interesse, se apresente, bota a cara a tapa, se apresente no judiciário, eles recebem, então, alguns mais, outros menos, e aí o mínimo que tem que fazer é entender por que não querem te receber, ou tem alguma coisa contra os grupos de apoio, porque às vezes é uma imagem errada que tem, porque tem uns mitos aí que acontecem bastante, né? Então, conta um pouco, e acho que uma maneira muito boa é propor através de projeto e não de crítica. Porque quando tu chega criticando o judiciário, dizendo, vocês demoram porque ninguém adota, porque as crianças estão lá jogadas no abrigo, tu já cria uma barreira. Então, chegar com um projeto, olha, sabemos que temos esse problema, nós estamos à disposição para resolver esse problema. Porque não adianta, a gente não vai esperar que contratem mais psicólogos, mais assistentes sociais, que façam concursos, não sei o que, ainda mais nessa época que a gente está vivendo. Então, quando tu tem um projeto legal, tu consegue essa proximidade, né? As universidades são super abertas, assim, nós somos até suspeitos, assim, porque hoje a gente tem parceria com 6, 7 universidades, né? Então, uma em cada município que a gente trabalha, e são super parceiros, assim, muito bacana, né? Aí, alguns pontos de atenção, que daí a gente coloca, acho que algumas coisas eu já falei aqui. Deixa eu só tirar aqui. É ter claro os projetos que o teu grupo te identifica, que eu falei, buscar as parcerias e manter a tua equipe capacitada. Então, estudar. Estuda, porque assim, o grupo de apoio, ele surge com aquela ideia, porque eu acho que ninguém cria uma organização, uma ONG, sem sonhar. Então, ele começa com a ideia de ajudar, de fazer o bem, não sei o quê, mas é um trabalho. Por recebendo ou não, é um trabalho. Você tem que ser profissional. Então, você precisa, se você quer fazer a diferença naquela realidade, estuda bastante e compartilha esses estudos, né? Então, acho que um projeto, ele chama o outro, é fato. Então, hoje, assim, não era a nossa intenção ter 8 grupos, eu acredito que até o final do ano feche em 10, mas é porque o judiciário já está nos procurando, várias comarcas nos procuram, porque, olha, a coordenadoria indicou vocês para o curso de preparação. E quando chega o curso, 8 grupos que eu digo são os que a Elo coordena mensalmente, tá? Mas existem outros grupos que a gente ajudou a formar. E eu acho que aí é mais interessante. E eu acho que está na hora também dos grupos mais antigos, e a gente já tem isso com alguns, outros não, eu acho que é a nossa obrigação, a gente tem só 5 anos, nós não somos antigos, mas eu acho que os grupos eles têm que fomentar isso. Então, quem faz o curso de geralmente os grupos eles nascem nas cidades depois do curso de preparação. A gente faz o curso de preparação, e aí lá mesmo, entre os pretendentes, tem alguns que tu já percebe que são mais engajados. E aí a gente já pega o contato, já fica, e já dá ajuda. Já nasceram, outros grupos já nasceram a partir desse curso de preparação. Alguns querem apenas que a gente ajude eles no beabá, e a gente faz isso. Então, a gente trabalha em parceria, e outros não, outros eles querem sim ser um grupo da Elo, enfim, e aí a gente coloca, né, quais são, como que funciona a Elo certinho, a gente tem o nosso regimento, e eu acho que é por aí, eu acho que os grupos eles têm que ser unidos, né, trabalhar junto, e a gente, o nosso papel também fomentar que nasçam outros grupos, porque ninguém está concorrendo com ninguém. O curso de preparação para adoção tem diversas cidades que a gente faz, como o grupo de como Guaíba, a gente faz o curso de preparação para adoção, Santa Cruz do Sul, Carazinho, e essas cidades são cidades que existem grupos de apoio, né? A gente vai fazer o apadrinhamento afetivo em Capão da Canoa, que também tem grupo de apoio. E o que a gente faz? A gente chama esses grupos juntos no curso de preparação para adoção e a gente faz todo mundo junto. Então, porque às vezes são grupos que não têm identidade jurídica, mas estão lá, mas a gente chama para perto. E eu acho que é aí que está o diferencial. A gente é super bem recebido, assim, né? Então, eu acho que é nosso dever aos grupos mais antigos ajudarem também. Ok. E aí os resultados
Então, o que a gente tem de resultados? Então, são os adotantes. Aí a doutora já falou bem, né? Adotantes mais esclarecidos, um menor risco de devolução, o acompanhamento, então, o pré e o pós ali em loco, né? Você vai estar junto com essas famílias, e quando há necessidade de fazer uma nova intervenção, você percebe antes. E o grupo ele serve de ponte também com o judiciário. Isso ajuda bastante na comunicação, né? Então, dei uma acelerada aí, espero que não tenha passado o tempo, né? A gente está à disposição aos grupos ou futuros grupos. Aqui está o meu contato. A quem quiser, a gente teria um maior prazer em ajudar. Tá? Agradeço já e até mais. Obrigado, viu, Peterson? Excelente explanação, muitas experiências positivas, pool de grupos, isso é uma experiência muito legal, que precisamos multiplicar. Vamos passar direto ao nosso querido Cláudio Medeiros. Por favor, Cláudio, com a palavra. Boa tarde, o tempo está curto, eu vou tentar ser prático aqui também. É uma honra estar na mesa com a doutora Hélia, com o Peters, com você, Paulo. E eu vou falar um pouquinho mais generalizado. Eles foram falar um pouquinho da experiência em Pernambuco, da experiência em Porto Alegre, eu vou falar um pouquinho do Brasil, né? E nem sempre no Brasil, na maioria das vezes, a gente não tem pessoas vocacionadas. Então, eu vou permear esse caminho. Por gentileza, pode passar, Cristian. A rede de proteção e criação dos grupos de apoio à adoção. Qual a importância de ter um grupo de apoio à adoção? Como ele pode participar na rede de proteção e como criar um grupo de apoio à adoção. Esse caminho que eu vou seguir, esse norte. Pode passar. Quais são os problemas que a gente encontra na rede de proteção? Né? São diversos. Então, eu vou abordar os principais. Né? Pode passar. Nós temos um problema de demanda, legislação e estrutura. Então, nós tivemos uma busca muito grande nos últimos anos para adoção, né? Pretendentes à adoção. Tivemos uma demanda muito grande de crianças inseridas em instituições de acolhimento sem destituição do poder familiar ou destituídas sem um perfil. Temos uma legislação que atualizou de 90 para cá 2 vezes, né? Com boas atualizações. Mas a estrutura, de fato, conseguiu acompanhar essa demanda? A estrutura conseguiu dar resposta ao que a legislação avançou? Esse é o questionamento. E a gente vai analisar cada um desses 3 pés dessa problemática que existe hoje na rede de proteção. Pode passar. E eu quero começar com esse gráfico, né? É um gráfico exponencial e que mostra do zero numa crescida, porque quando começou a ter as estatísticas, eu entendo que ali já tinha, mas ali começou a contar do zero. E a gente vai ver nesse gráfico exponencial uma diferença muito grande. Olha, crianças acolhidas em 2019, 47 mil. Pretendentes inscritos, 46 mil. Crianças aptas a serem adotadas, 9,5 mil. Então, se a gente olhar essa discrepância aí, né, tem o costume de desculpas nas Semanas Nacionais da Adoção a colocar esse fardo nas costas dos pretendentes à adoção, que só querem o perfil de crianças pequenininhas. Isso não é totalmente verdade. Tem muitas outras faixas. Mas o que me preocupa desse gráfico hoje é a pandemia que a gente vive. O que me mostra hoje, pelas estatísticas que a gente escuta sobre o que nós estamos vivendo em termos de coronavírus, é que os óbitos têm acontecido nos de idades mais avançadas e nos de meia idade para idades avançadas, que são geralmente quem sustentam as crianças e os adolescentes em famílias que já estão em vulnerabilidade. Então, a perspectiva é que, nesse momento para frente, esse gráfico venha a ser mais exponencial para crianças acolhidas em instituição de acolhimento. E será que a gente tem estrutura para isso? E de um processo de habilitação e processo de destituição com dificuldades. Porque como fazer isso de forma virtual? Como destituir de forma virtual? Como habilitar um pretendente de forma virtual? Então, nós temos hoje, para o futuro, uma dificuldade que esse gráfico tende a tornar cada vez mais forte essas diferenças. E eu não vejo a gente se preocupando em relação a isso. Eu não vejo a gente se preparando em relação a isso. E eu me incluo, não aqui como crítico, mas como uma força para unir
para o que vem pela frente. Então, está na hora de criar grupos ou ter grupos de apoio à adoção que se reúnam nessa época com o Judiciário, com o Ministério Público, com conselhos tutelares, com instituições de acolhimento, e no nível nacional, a ANGAD já está começando a caminhar nisso, de buscar o Conselho Nacional de Justiça, mas a gente precisa do Conselho Nacional do Ministério Público, a gente precisa da Ordem dos Advogados do Brasil, a gente precisa, né, enquanto a ANGAD representando os grupos de apoio à adoção, de uma reunião nacional para traçar políticas, ações, planejar por uma demanda que virá aí. Eu me preocupo mais porque o coronavírus ganha força no interior. Instituição de acolhimento no interior, a gente sabe as dificuldades dos magistrados para conseguir uma vaga na instituição de acolhimento. Então, é um alerta que aparece agora e a gente tem que se debruçar. A necessidade de ter um grupo de apoio à adoção hoje, ou de ter um grupo de adoção, e que uma vez já existindo, para se formalizar e atuar nisso que virá, é emergente. E muitas das vezes a gente fica ouvindo que falta dinheiro. Mas nessa pandemia apareceram bilhões e trilhões. Né? Apareceu. Sei que é difícil, eu não sou um gestor público, mas está na hora da gente perceber e traçar uma mudança em relação a isso para o que virá. Precisamos nos planejar. Pode passar, Cris. Essa dinâmica da adoção que eu levo no Tribunal de Justiça é de 2019. E em cima do provimento 36, né? Eu faço um paralelo onde é que teria que ter vara da infância, uma vara especializada em cima do provimento 36, comarcas com mais de 100 mil habitantes. E comarca, às vezes, congrega 3, 4 cidades. E o censo que saiu em 2019 deu para a gente fazer um levantamento prévio, né? E ver que tem comarca aqui que eu quero, é isso que o gráfico está querendo mostrar. Tem comarca que já poderia ter uma vara da infância e da juventude. E, principalmente, tivemos aumentos significativos de atividades e trabalho, e eu acho que é um avanço, para as equipes técnicas das varas da infância e da juventude e para a instituição de acolhimento, as suas equipes técnicas. Mas nós não fizemos dotações orçamentárias para concurso público para rechear desses profissionais, né? Tanto nas varas da infância e da juventude, como nas instituições de acolhimento. Vimos isso, que a Lei 12.010 cria essas atividades. Vimos que a 13.509 também aprimoriza. Né? Isso aí. E aí onde é que está a estrutura? Temos legislações que cresceram, que evoluíram, mas a estrutura de recursos humanos teve a falha. Christian, por gentileza. Desculpa eu falar rápido, gente, porque o tempo é curto. Certo? A demanda de pretendentes, a gente vê dos principais tópicos, eu vejo 3. Uma revolução mundial, que é a modificação da família. A família deixa de ser patriarcal, a mulher vai ao mercado de trabalho, se estabiliza, mostra que é capaz, se empodera, lógico, ainda tem muito ainda de preconceito, mas ela começa a ter o controle da natalidade usando os meios anticonceptivos. E quando se estabiliza, e aí sim a idade ou a infertilidade por conta disso, né, tem gerado a demanda, primeiro para a reprodução in vitro. E uma vez não dando certo, 40% geralmente é o percentual de sucesso, com um desgaste econômico e psicológico muito forte, batem as portas da adoção. Né? E é assim que a gente recebe esse público. Mas é uma demanda crescente. A configuração familiar modificou. O Supremo Tribunal Federal começou a reconhecer de forma digna e já estava atrasado as adoções, ou seja, as famílias homoafetivas, as famílias multiparentais, e esse público vai buscar o seu sonho de ter uma família, beber na adoção. Assim, complementando tudo isso, essa cultura da adoção que tirou aquela ideia que o brasileiro pega para criar e que vai buscar a adoção. Essa cultura implementada pelo trabalho dos grupos de apoio à adoção, né? E há 25 anos atrás, como Paulo Sérgio falava aqui, que nem éramos reconhecidos, mas éramos loucos e amados, e amávamos muito o tema, e íamos atrás, e fizemos a diferença. Então, temos uma demanda de procura que não é mais na capital. Hoje, em todo o interior, tem gente querendo adotar. Passa, Cristian, por gentileza. E a demanda das crianças? Olha, a crise social e econômica e a atuação da rede de acolhimento, né, geraram um número cada vez maior de crianças acolhidas. A criança está acolhida lá, que era para ser temporário, e está ficando tempo e mais tempo e mais tempo.
as crises econômicas, né, afetando o social e trazendo famílias mais à vulnerabilidade, criou uma outra demanda de crianças. Se a gente voltar lá no gráfico, a gente vê que se a gente pegar os 47 mil só de acolhidos e chegando próximo dos pretendentes, só o que está acolhido, mesmo sem estar destituído, já supria. Não teria nenhuma criança em instituição de acolhimento. E aí eu faço até a palavra de sábio, que já falamos isso. E é porque esses números não são exatos. Deve ter muito mais crianças acolhidas que a gente não tem controle. Então, nós temos duas demandas, né? A dos pretendentes à adoção e das crianças acolhidas, crescente, e que me preocupa, volto a dizer, nesse meio e pós-pandemia. Pode passar, por gentileza. Da estrutura ineficiente que vai fazer essa ligação, nós temos um ponto importantíssimo, que é a falta de transparência na sistemática da adoção. A gente não sabe como anda esse mundo invisível das instituições de acolhimento. E eu falo como sociedade civil organizada. A gente não sabe como anda o SNA. É a falta de transparência que gera uma falta de credibilidade na sistemática. E hoje a gente não consegue mais conceber por que não a transparência. Ninguém quer saber da vida de ninguém, nem detalhes, mas a gente quer saber como funciona esse sistema e ter acesso a essa sistemática. E a gente pensa, um grupo de apoio à adoção pode fazer a diferença aqui? Sim, um grupo de apoio à adoção pode fazer a diferença aqui. Hoje tem uma abinha lá no SNA, entendeu? Que já é uma participação tímida, mas já é do pretendente à adoção começar o seu processo de habilitação, colocando lá suas informações. E a esperança é que ele possa acompanhar mesmo de fato, que coloque a sua documentação de casa e que acompanhe através do SNA. Mas isso já foi um trabalho grande. Eu sei que é pequenininho, mas já é um avanço, uma batalha dos grupos de apoio à adoção através da Associação Nacional, né? A rede de proteção, que traz essa estrutura ineficiente, nós podemos colocar aqui Poder Judiciário e Ministério Público. É legítimo hoje você fazer um concurso público se você não tiver muito perfil, desde que você passe legalmente, através de ato lícito, pelos concursos públicos. E hoje é lícito na sociedade capitalista você procurar uma profissão que te dê de volta uma confortabilidade material. Então, muitos dos estudantes que permeiam esses concursos, às vezes não têm perfil, mas são legítimos porque vê nos salários uma possibilidade de estabilidade da conquista através do concurso público. Mas essa falta de análise de perfil gera dificuldades lá na ponta. Até porque nas universidades de direito não são exigidos, na maioria dos casos, como obrigatoriedade o Estatuto da Criança e Adolescente como matéria da graduação. E os concursos públicos também não. Um ou outro exige uma ou outra questão. Então não se perde tempo, na visão do candidato, em estudar o ECA. Mas esse profissional vai estar lá na ponta com o problema depois que passar para resolver. E numa vara da infância e da juventude, que é o ser humano delicadamente em formação, precisa ter perfil, precisa ter sensibilidade. Soma-se a isso a capacitação. Porque aqui hoje nós vimos juízes, desembargadores, procuradores de justiça, promotores vocacionados. Mas quanto desses representam um percentual no Estado brasileiro? E aí o grupo de apoio à adoção pode mudar essa diferença? Pode mudar essa diferença. Se juntando a ANGAAD e promovendo um evento desse. Se a gente não consegue se ouvir, talvez ouvindo seus pares, os colegas de trabalho, possam sensibilizar. E aí mudar a sua realidade local a partir de recepcionar um grupo de apoio à adoção. Porque a vida dos grupos de apoio à adoção, em que tira essas exceções que eu falei, não é fácil. Quanto tempo o grupo que eu pertenço foi reconhecido pela instituição? Quanto tempo levou para ser reconhecido? Levou muito tempo. E hoje somos reconhecidos, porque amamos esse tema. Nós não estamos competindo com ninguém. A gente está querendo auxiliar. E um grupo de apoio à adoção, ele auxilia, ele dá apoio, ele não toma nenhuma atividade que é função do dever público do Estado, mas ele apenas dá aquele apoio. Agora, fiscaliza. Porque é importante, enquanto sociedade civil, fiscalizar também.
Então, isso é um problema que gera falta de estrutura da rede, entendeu? E que um grupo de apoio à adoção pode auxiliar. O Conselho Tutelar, muitas das vezes, falta estrutura, recursos humanos e capacitação. E as instituições de acolhimento, que muitas delas não têm nenhum programa pedagógico. Então, essa estrutura toda é um forte campo de trabalho para o grupo de apoio à adoção. Pode estar para programa pedagógico com apoio das universidades para a instituição de acolhimento, pode fazer curso de capacitação para todos. O grupo de apoio à adoção, através da ANGAAD, dá curso de capacitação para todos. E tem a Conselho Tutelar, para entes públicos, para os funcionários públicos da vara, se quiserem, o grupo de apoio à adoção estruturado pode dar um auxílio, pode exercer atividade aí, entendeu? E aí a instituição pública tem, no serviço voluntário, da organização da sociedade civil, um trabalho em excelência. Daí a importância do grupo de apoio à adoção. Não só no que a doutora Hélia e Peterson falaram, eu estou indo mais profundo. A quantidade de atividades que um grupo de apoio à adoção pode exercer para que a rede de proteção efetivamente funcione e que as crianças tenham o seu sonho, o seu direito de família realizados. Pode passar, por gentileza. A legislação, falei do avanço da 12.010/09, da 13.509. A gente fica pensando, quem está lá atrás, como era o abrigo antes da 12.010, que não se tinha nenhum controle de quantas crianças ficavam no abrigo. Eu cheguei a entrar no abrigo, lá para o ano 2000, eu saí arrasado, chorando, saí arrasado mesmo, entendeu? Porque não tinha nenhum controle, nem certidão, todo mundo acolhia a criança, todo mundo abrigava a criança. E não tinha uma certidão de nascimento daquela criança que estava de fato abrigada. Então foram avanços significativos das legislações, embora a gente sempre fala que ela poderia avançar mais um pouco, né? Eu sempre falo que está na hora da gente trabalhar alguns critérios objetivos da preparação, né? Tanto de crianças e de adolescentes como dos pretendentes, né? Que a gente também tem que trabalhar mais essa vinculação, esmiuçar mais como essa vinculação, depois que o SNA faz a ligação, a vinculação, essa aproximação, eu chamo de vinculação todo, né? E a gente precisa, para ontem, ter a coragem de brigar por um conceito de família que tem a palavra afeto. Não se concebe mais, de forma nenhuma, uma família que não aceita essa palavrinha afeto. É essa que torna todas as famílias adotivas, independente da sua formação. Vamos mais um pouquinho. Estou terminando, gente. Estou correndo aqui, estou terminando. Então, nós temos o acolhimento familiar, o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, a entrega espontânea, o apadrinhamento e o aplicativo, que são instrumentos que o grupo de apoio à adoção pode trabalhar em parceria. Só aí tem parceria grande. O Acalanto Natal tem um belíssimo trabalho agora, novinho, no apadrinhamento, que até as crianças a serem apadrinhadas, o Acalanto conseguiu capacitar nas instituições de acolhimento. Foi a própria instituição, pretendentes, os funcionários da instituição de acolhimento e as próprias crianças. O curso foi dado pela instituição Acalanto Natal e está tendo um brilhante resultado, né? Busca ativa, nós temos o regulamento da ANGAAD, né, para poder trabalhar com os grupos de apoio à adoção, o SNA orientando e o acolhimento familiar para que as crianças não fiquem na instituição de acolhimento. Pode passar, Cris. Eu estou aqui nem em cena hoje. Vamos lá, rapidinho. Né? Então, nós temos o grupo de apoio à adoção, que é uma sociedade civil organizada. Os grupos de apoio à adoção, a ANGAAD tem em sua página, para a gente dar um pulo aqui, tem em sua página como criar, como funcionar, como ter o planejamento estratégico do grupo de apoio à adoção, tem um curso lá de EAD explicando isso, entendeu? Fazendo um raio-x dos grupos de apoio à adoção no país. E dá todo o suporte, né, de orientação, e às vezes manda um colega nosso lá poder ajudar o grupo de apoio à adoção a se formalizar, se instituir e ensinar como age na rede de proteção. Pode passar. Pode passar. Pode passar mais um pouquinho. Isso tudo está na ANGAAD, no site da ANGAAD. Pode passar. Pode passar mais uma vez. Mais uma vez. E eu queria terminar com essa frase, porque eu estou com o tempo estourado aqui. O mundo e nenhuma sociedade mudará apenas pelo exercício da cidadania, pelo voto. A verdadeira revolução da humanidade dará quando cada um, na sua mais pura individualidade, vencer seu próprio egoísmo, se tornando um exemplo ético, né? Olhando o próximo como parte universal de si mesmo. A partir daí,
existirá apenas um imenso núcleo formado por bilhões de adoções. Obrigado. Gente, só através dessa visão, né, de todo mundo se amar e se ajudar, a gente vai transformar a nossa realidade, né? É o amor que impulsiona todos nós. É a vontade de ter um mundo melhor, mas não em palavras, em exercícios, em ações, é que a gente vai transformar a realidade desse exército de crianças que não tem o seu direito à família garantido. Muito obrigado. Obrigado, Cláudio. Obrigado aos nossos palestrantes. Teríamos um conteúdo aí para explorar muito mais. Isso é um caminho aí para a gente entender que precisamos explorar aí essas nossas discussões. Agradeço a doutora Hélia, Peterson, Cláudio, novamente. Pedimos desculpas aos nossos participantes pelo avançado do horário. Algumas questões chegaram, vamos encaminhar aí aos palestrantes. E saímos daqui com um compromisso que ficou muito claro em todas as exposições. Temos que promover a criação de grupos pelo nosso país. Essa é uma saída de estratégia que devemos alavancar em todos os segmentos envolvidos neste movimento. E aí temos os exemplos que estão mostrando que estão dando certo essas parcerias. Quem sabe estejamos juntos daqui a 10 anos, comemorando o dobro de grupos de apoio à adoção, no mínimo, em nosso país. Esse é um grande desejo de todos nós. Fiquem com Deus, acompanhem a nossa programação à tarde. Muito obrigado pela participação. Diógenes, Adriana, é com vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Paulo Sérgio, a todos vocês que participaram dessa mesa agora.